Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa leitura desse conto mundial aqui na página 78 e 79 do nosso livro de português. As histórias reunidas na obra As Mil e Uma Noites são contadas por Sherazade, que é a narradora das histórias e também personagem do livro. Leia o texto a seguir silenciosamente, conheça uma das histórias contadas por Sherazade ao sultão Shahriar. Então, essa história aqui é narrada por uma princesa que encantou esse sultão através das suas histórias. E aqui a gente começa com a parte 1, que é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Era uma vez, num lugar muito antigo, num tempo muito distante, um reino chamado Pérsia. Nesse reino vivia um menino chamado Aladim. Ele adorava passar seus dias correndo pelas ruas, brincando com as pessoas e subindo nos telhados das lojas do mercado. Aladim morava com sua mãe, que era viúva e não aguentava mais ouvir tantas reclamações sobre seu travesso filho. Um dia, um mago muito poderoso de um reino mais distante ainda que aquele, descobriu através de suas magias e adivinhações que Aladim se tornaria o dono de um grande tesouro. O mago, que estava muito interessado no poder do gênio da lâmpada, resolveu ir até o reino da Pérsia disfarçado de tio de Aladim, e assim o fez. Chegando lá, procurou pela casa do menino e, ao encontrar sua mãe, disse: "Ó, querida cunhada, que bom que pude encontrar vocês. Quando soube da morte do meu irmão, vim imediatamente para apoiá-los." Tanto Aladim quanto sua mãe acreditaram naquelas palavras. O mago então continuou: "Consegui um bom trabalho para Aladim, não muito distante daqui. Assim ele se manterá ocupado e não fará tantas travessuras. Vou levá-lo comigo e em breve mando notícias." A mãe, acreditando na história do malvado mago, permitiu que Aladim o acompanhasse. Então o mago o conduziu até uma montanha misteriosa. Ali estava o tesouro que somente, continuando aqui na próxima página, Aladim poderia pegar. O mago abriu os braços, que se tornaram gigantescos, e trovejou palavras mágicas com tanta força que Aladim sentiu medo. Ele viu a terra se abrir bem diante dos olhos. O mago continuou trovejando: "Eis aqui o seu trabalho, meu caro rapaz. Desça até o fundo deste poço. Lá encontrará um tesouro. Tudo que puder carregar será seu, mas traga a lâmpada dourada para mim, porque ela me pertence." Aladim desceu até o fundo do poço. O mago gritou-lhe que lhe mandasse a lâmpada, mas Aladim, com medo desse novo tio, disse que somente o faria se ele o tirasse dali primeiro. O mago, nervoso, abriu novamente os braços e trovejou palavras mágicas. Fechou a abertura do poço. A intenção do mago era passar um susto naquele desobediente menino. Aladim, temendo o escuro do poço, resolveu esfregar a lâmpada para ver se acendia. E vrum! De dentro da lâmpada saiu um enorme gênio azul e luminoso, que disse que lhe concederia 3 desejos. Aladim, ainda um pouco assustado, desejou primeiro sair daquele poço escuro e voltar para casa. E plafte, num piscar de olhos, Aladim estava novamente junto de sua mãe. Aladim explicou à sua mãe as aventuras pelas quais passou
e a traição do falso tio. A mãe ficou muito assustada com toda aquela história. Como os dois estavam com fome, Aladim esfregou novamente a lâmpada e, diante dos olhos surpresos de sua mãe, fez o segundo pedido ao gênio da lâmpada maravilhosa: tornar-se rico, juntamente com sua mãe. Assim, mãe e filho viveram contentes e ricos por muito tempo. Nossa história poderia terminar feliz por aqui, mas não é bem assim que ocorre em todas as histórias. De vez em quando, os finais demoram a chegar. Então, é um conto que está no livro Brincar de Pensar com Histórias, da Angélica Sátiro e Irene de Pilg. Editora Calis, São Paulo, né? Foi editada essa história em 2000, da página 26 a 28. Então, aqui nesse quadradinho rosa vem... Rosa não, gente, desculpa, azul. Nesse quadradinho azul vem falando do texto e contexto que As Mil e Uma Noites reúne diversos contos narrados pela personagem Sherazade ao sultão Shahriar, seu marido, que se encanta com as tramas contadas pela nova esposa. As histórias presentes nessa obra, que teve primeira versão por volta do século V na Pérsia, tem vários autores. Elas são narrativas da tradição oral de diversos lugares, passadas de geração em geração. Então, é um conto conhecido mundialmente, porque ele é passado de geração em geração. Olha só, é desde o século V nesse reino da Pérsia, né? Então, ele vem passando de gerações em gerações, há diversos autores que o reescreve, né? No caso do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Então, vamos agora aqui para as atividades, na página 80 e 81. Você conhecia a personagem Aladim que você descobriu? O que você descobriu sobre essa personagem? Converse com os colegas. É uma pergunta que a gente faz em grupo, mas aqui dá para você colocar se sim ou se não, se você conhece a personagem. A gente fala a porque vem do latim persona, que significa pessoa. É estranho a gente falar a, né? Mas é a personagem. E você, o que você descobriu sobre essa personagem, né? Ele foi sortudo, ele passou medo, então você vai falar aqui. 2. Aladim é citado no texto como um menino travesso. O que isso significa? 3. O que Aladim gostava de fazer no dia a dia? 4. Por que um mago poderoso resolveu ir à Pérsia disfarçado de tio do Aladim? Boas intenções que ele não tinha, né? 5. Para conseguir levar Aladim ao local onde estava a lâmpada mágica, o mago usou uma estratégia. Qual? Então, o que aconteceu? O que esse mago fez, certo? O que você pensa a respeito da atitude do mago? Converse com os colegas. Então, é uma pergunta feita em grupo, quando a gente está em sala, né? A gente vai conversando diante do texto, mas você coloca aqui, né? O que você achou dessa atitude dele? Foi uma atitude espontânea? Foi uma atitude legal? Foi uma atitude democrática? Aí você vai falar, né? Não foi uma atitude legal. Volte ao texto com os colegas e o professor, encontre o trecho correspondente aos itens abaixo e faça o que se pede. Letra A. Então, aqui é um trabalho da gente voltar dentro da história, né? Sublinhar é passar um traço por baixo. Sublinhe o trecho que demonstra que Aladim e sua mãe confiaram no que o mago disse. Então, você vai sublinhar lá. Letra B. Pinte o trecho, aí você vai pintar bem clarinho, tá? Em que Aladim percebeu que talvez aquele homem não fosse seu tio. Resolveu fazer uma proposta
a ele. Então tem um momento da história que a gente percebe que Aladim viu que não era o tio dele. 7. Relê este trecho. Aladim, temendo o escuro do poço, resolveu esfregar a lâmpada para ver se acendia e vrum. Bom, esse barulhinho que a gente faz com a boca, vrum, e a gente escreve também até em letra maiúscula, né, expressando que essa lâmpada iria se acender, mas saiu foi um gênio de lá de dentro. O que a expressão vrum representa nesse trecho? Então você vai reler e vai falar, né? O que aconteceu a hora que a gente fala vrum? B. Nesse trecho ocorre uma interrupção. Que efeito de sentido ele gera no texto? Então, você vai reler novamente, você vai ver que vai ter um intervalinho, uma interrupção. Para que teve essa interrupção ali dentro do texto? E letra C. A presença de um gênio que sai de uma lâmpada e concede 3 pedidos a alguém torna o ambiente dessa história incrível, maravilhoso. Por quê? É um momento mágico, né, gente? É interessante mesmo, esfregar a lâmpada e sair um gênio. Então, você vai falar sobre isso com as suas palavras. 8. Releia esse trecho do texto que conta como o mago reagiu quando Aladim se recusou a dar a ele a lâmpada mágica. O mago, nervoso, abriu novamente os braços e, trovejando palavras mágicas, fechou a abertura do poço. O que você compreendeu da expressão trovejando palavras mágicas, né? Trovejar é uma ação da natureza, né? De fazer muito barulho, né? De fazer o barulho dos trovões e trovejar com palavras. O que seria? 9. Releia a seguir o comentário do narrador ao final da história. Nossa história poderia terminar feliz por aqui, mas não é bem assim que ocorre em todas as histórias. De vez em quando, os finais demoram a chegar. Letra A. O que esse comentário do narrador indica em relação à história? Será que a história terminou? Ela tem continuação? Ela ainda vai ter mais desenvolvimento? O que vocês acham? E letra B. Assinale a alternativa que melhor expressa o sentido do comentário acima. O narrador avisa que vai interromper a história. O narrador fala diretamente com o leitor, aproximando-se dele. O narrador fala consigo mesmo. Então, nós vamos assinalar a alternativa que melhor expressa o sentido aqui, ó, que a história poderia terminar feliz por aqui, né? Na verdade, é uma história que vai ter continuações e tudo, mas ele tem que, no momento, avisar que vai interromper, certo? Bom, é até aqui a atividade sobre Aladim, né? O conto, Aladim e a lâmpada maravilhosa, a lâmpada mágica. É uma história interessante, encantadora, e vem encantando crianças e adultos de todos os tempos, mesmo com o conto, mesmo com o filme, mesmo com os desenhos. Então, a gente viu que é um conto bem antigo e que é passado de gerações em gerações. Um bom final de semana, uma boa aula, fiquem com Deus.